Esta descoberta mudaria para sempre nossa compreensão sobre uma das famílias mais respeitadas da elite paulistana do século XX. Escondidos atrás de uma parede falsa no porão, dezenas de documentos amarelados pelo tempo revelavam a verdadeira natureza do império construído por Viktor Volkov e seus descendentes. Os papéis, preservados pelo acaso em condições quase perfeitas, continham correspondências, contratos fraudulentos, listas de subornos e registros detalhados de operações que hoje reconhecemos como um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal da América Latina. O que parecia ser apenas entulho de uma família decadente transformou-se na chave para desvendar crimes que permaneceram ocultos por mais de 80 anos. A história dos Volkov, um império construído sobre crimes. Esta descoberta mudaria para sempre nossa compreensão sobre uma das famílias mais respeitadas da elite paulistana do século XX. Escondidos atrás de uma parede falsa no porão, dezenas de documentos amarelados pelo tempo revelavam a verdadeira natureza do império construído por Viktor Volkov e seus descendentes. Os papéis, preservados pelo acaso em condições quase perfeitas, continham correspondências, contratos fraudulentos, listas de subornos e registros detalhados de operações que hoje reconhecemos como um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal da América Latina. O que parecia ser apenas entulho de uma família decadente transformou-se na chave para desvendar crimes que permaneceram ocultos por mais de 80 anos. Capítulo 1. As origens do Império, 1920-1935. Viktor Volkov chegou ao Brasil em 1920, aos 23 anos, fugindo dos conflitos que devastavam a Europa Oriental após a Primeira Guerra Mundial. Como tantos outros imigrantes da época, trazia pouco mais que as roupas do corpo e uma determinação férrea de prosperar na terra prometida sul-americana. O que o diferenciava dos demais, descobriríamos décadas depois, era sua extraordinária capacidade para manipular documentos e sua rede de contatos no submundo europeu. Os primeiros anos de Viktor em São Paulo foram, aparentemente, exemplares. Trabalhou como contador em pequenos negócios da comunidade russa, demonstrando uma habilidade matemática impressionante e um talento nato para os números. Em 1925, abriu seu próprio escritório de contabilidade na Rua Direita, no centro da cidade, atendendo principalmente imigrantes que precisavam regularizar sua situação fiscal no país. Helena Petrov, hoje com 97 anos e uma das últimas testemunhas vivas daqueles tempos, recorda Viktor como um homem elegante e persuasivo. Ele sempre usava ternos impecáveis e falava com uma educação refinada que impressionava todos. Meu pai confiava nele completamente para cuidar dos negócios da família, relembra Helena, cujo pai foi um dos primeiros clientes de Viktor. O que Helena e tantos outros não sabiam era que Viktor havia chegado ao Brasil com uma identidade completamente falsa. Documentos encontrados nos arquivos da Polícia Política de São Paulo, descobertos apenas em 2015, revelam que seu verdadeiro nome era Alexei Komarov e que estava foragido da justiça europeia por envolvimento em falsificação de moedas e documentos governamentais. A transformação de contador modesto em magnata dos negócios aconteceu com uma velocidade suspeita. Em 1928, Viktor fundou a Companhia de Importação Volkov, especializada em trazer produtos europeus para o mercado brasileiro. Em apenas 3 anos, a empresa cresceu exponencialmente, abrindo filiais no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. A explicação oficial para esse crescimento meteórico era sua expertise em navegar pela burocracia alfandegária e suas conexões privilegiadas com fornecedores europeus.
A realidade, como os documentos do porão posteriormente revelariam, era bem diferente. Victor havia desenvolvido um sistema sofisticado de subfaturamento de importações, reduzindo artificialmente o valor declarado das mercadorias para diminuir os impostos devidos. O dinheiro economizado com essa fraude fiscal era então investido na expansão dos negócios, criando um ciclo vicioso de crescimento baseado em crimes contra o erário público. Dr. Roberto Mendes, especialista em crimes financeiros da Universidade de São Paulo e responsável pela análise dos documentos encontrados, explica: o esquema dos Volkov era extremamente sofisticado para os padrões da época. Eles não apenas subfaturavam importações, mas também criavam empresas fantasmas para justificar movimentações financeiras suspeitas e mantinham contas secretas em bancos europeus para esconder os lucros ilícitos. Em 1932, Victor casou-se com Isabela Moreira, filha de uma tradicional família paulista ligada ao cultivo de café. O matrimônio não foi apenas uma questão do coração, mas uma estratégia calculada para se inserir definitivamente na elite local. Isabela trouxe ao casamento não apenas um dote considerável, mas também conexões políticas valiosas que permitiriam a Victor expandir seus negócios para setores mais lucrativos e menos regulamentados. O casal estabeleceu-se na imponente mansão da Rua Augusta, que se tornaria o quartel-general das operações familiares pelas próximas 5 décadas. A residência, com seus jardins elaborados e decoração luxuosa, simbolizava a ascensão social dos Volkov e servia como palco para os famosos saraus que reuniam a nata da sociedade paulistana. Os anos 1930 e 1940 marcaram o auge do poder e influência da família Volkov. Victor havia se estabelecido como um dos principais importadores do país. Sua esposa, Isabela, era figura constante nas páginas sociais dos jornais. E seus 3 filhos, Alexander, nascido em 1933, Dmitri, em 1935, e Sofia, em 1938, frequentavam as melhores escolas privadas de São Paulo. Mas foi também neste período que os crimes da família atingiram sua maior sofisticação e amplitude. Os documentos do porão revelam que, a partir de 1936, Victor começou a diversificar suas operações ilícitas, expandindo-se além da simples sonegação fiscal para áreas mais perigosas e lucrativas. Uma das descobertas mais chocantes foi a existência da Operação Mercúrio, um esquema complexo de lavagem de dinheiro que funcionou entre 1938 e 1955. Através desta operação, dinheiro de origem criminosa, incluindo recursos de contrabando, extorsão e até mesmo colaboração com regimes fascistas europeus, era limpo através das empresas legítimas dos Volkov. O funcionamento era engenhoso. Criminosos europeus, muitos deles fugitivos de guerra, depositavam grandes somas em contas controladas por Victor na Suíça. Esse dinheiro era então usado para financiar importações fictícias para o Brasil. As mercadorias nunca existiam, mas os documentos criavam um rastro aparentemente legal que justificava a entrada de enormes quantias no país. Carlos Mendoza, ex-agente da Receita Federal que investigou casos similares nos anos 1980, comenta: o que impressiona no esquema dos Volkov é sua longevidade e sofisticação. Eles anteciparam técnicas de lavagem de dinheiro que só se tornaram comuns décadas depois, criando camadas múltiplas de transações que dificultavam enormemente o rastreamento dos recursos. Paralelamente à Operação Mercúrio, Victor desenvolveu uma rede de corrupção que se estendia por vários níveis do governo. Funcionários da alfândega, auditores fiscais, juízes e até mesmo políticos influentes recebiam pagamentos regulares para garantir que as atividades da família não fossem investigadas muito de perto. Maria Santos,
filha de um inspetor alfandegário da época, guarda memórias perturbadoras daqueles anos. Meu pai sempre chegava em casa muito nervoso após lidar com os Volkov. Ele nunca nos contou detalhes, mas eu sabia que algo estava errado. Uma vez, ouvi ele conversando com minha mãe sobre como estava sendo pressionado para aprovar documentos que sabia serem falsos. A Segunda Guerra Mundial trouxe novas oportunidades e novos riscos para os negócios da família. Com as rotas comerciais tradicionais interrompidas, Victor posicionou-se como intermediário para empresas que precisavam manter operações na América Latina. O que poucos sabiam era que muitas dessas empresas tinham ligações diretas com o regime nazista. Documentos desenterrados recentemente dos arquivos nacionais americanos, liberados apenas em 2018, confirmam que Victor manteve negócios com pelo menos 5 empresas alemãs que foram posteriormente identificadas como colaboradoras do Holocausto. Através dessas parcerias, ouro e outros bens de valor roubados de vítimas do regime nazista foram transferidos para contas bancárias controladas pelos Volkov no Brasil. Dr. Sarah Cohen, historiadora especializada no Holocausto da Universidade Hebraica de Jerusalém, que participou da investigação sobre esses documentos, afirma: o caso dos Volkov ilustra como a ganância superou qualquer consideração moral. Eles não apenas lucraram com o sofrimento de milhões de pessoas, mas também forneceram uma rota de escape para criminosos de guerra que precisavam esconder seus bens roubados. Durante os anos 1950, com Victor já estabelecido como um dos homens mais ricos de São Paulo, a família expandiu ainda mais suas operações. Alexander, o filho mais velho, graduou-se em Direito e começou a modernizar os esquemas familiares, incorporando técnicas legais mais sofisticadas para mascarar as atividades ilícitas. Foi Alexander quem criou a Fundação Volkov para o Desenvolvimento Social, em 1954, uma organização aparentemente filantrópica que, na realidade, servia como mais uma ferramenta de lavagem de dinheiro. A fundação recebia doações de empresas fantasmas controladas pela família e as redistribuía para projetos sociais que existiam apenas no papel, permitindo deduzir enormes quantias dos impostos devidos. Com a morte de Victor em 1962, vítima de um ataque cardíaco aos 65 anos, o controle do império familiar passou oficialmente para seus filhos. Alexander, agora com 29 anos, assumiu a liderança das operações, enquanto Dmitri, formado em economia, cuidava dos aspectos financeiros mais complexos. Sofia, a única filha, casou-se com Eduardo Nascimento, Sion de uma família tradicional mineira, expandindo ainda mais as conexões políticas dos Volkov. A segunda geração trouxe uma nova mentalidade aos negócios familiares. Enquanto Victor havia sido cauteloso e preferido operar principalmente no âmbito nacional, seus filhos tinham ambições internacionais. Os anos 1960 e 1970 viram uma expansão dramática das operações dos Volkov para outros países da América Latina, Europa e até mesmo África. Alexander era particularmente hábil em explorar as mudanças políticas da época para benefício próprio. Durante o período militar no Brasil, conseguiu contratos governamentais lucrativos para obras de infraestrutura, muitos dos quais eram superfaturados sistematicamente. Parte do dinheiro desviado era canalizada de volta para autoridades militares, garantindo que novos contratos continuassem chegando. General João Batista Silva, nome fictício, hoje com 91 anos e disposto a falar apenas sob condição de anonimato, admite ter recebido pagamentos dos Volkov durante os anos 1970. Era uma época diferente, onde essas práticas eram mais toleradas. Alexander era muito convincente e sempre apresentava as coisas como se fossem investimentos no desenvolvimento do país. Só décadas depois, percebemos que estávamos sendo manipulados.
Dmitry, por sua vez, especializou-se em operações financeiras internacionais cada vez mais complexas. Criou uma rede de empresas offshore nas Bahamas, Panamá e Liechtenstein, que permitia mover dinheiro ao redor do mundo praticamente sem deixar rastros. Essas empresas eram usadas não apenas para esconder os lucros da família, mas também para oferecer serviços de lavagem de dinheiro para outros criminosos. Um dos esquemas mais elaborados dessa época foi a Operação Café, que funcionou entre 1968 e 1979. Aproveitando-se da posição do Brasil como o maior exportador mundial de café, os Volkov criaram um sistema de manipulação de preços e volumes que lhes permitia desviar milhões de dólares em impostos de exportação. O funcionamento era engenhoso, através de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Os Volkov vendiam café para si mesmos por preços artificialmente baixos. No papel, o Brasil exportava café barato, pagando poucos impostos. Na realidade, o café era revendido no mercado internacional pelo preço real e a diferença ficava em contas secretas controladas pela família. Dr. Antônio Ribeiro, economista e ex-funcionário do Banco Central, que investigou esquemas similares nos anos 1980, explica: a Operação Café foi devastadora para a economia brasileira. Não apenas desviou recursos que deveriam ter financiado programas sociais, mas também distorceu artificialmente os preços no mercado internacional, prejudicando outros produtores legítimos. Durante os anos 1970, a família também diversificou seus investimentos, adquirindo propriedades imobiliárias em várias cidades brasileiras e no exterior. Muitas dessas aquisições eram feitas através das empresas offshore, tornando praticamente impossível rastrear a verdadeira propriedade dos bens. Sofia e seu marido Eduardo estabeleceram-se em Minas Gerais, onde criaram um império de mineração que, segundo os documentos encontrados, estava profundamente envolvido em contrabando de pedras preciosas. Esmeraldas, diamantes e ouro eram extraídos ilegalmente e exportados sem o pagamento dos royalties devidos ao governo brasileiro. O início dos anos 1980 trouxe os primeiros sinais sérios de que o Império Volkov poderia não ser tão sólido quanto parecia. A redemocratização do Brasil, combinada com reformas no sistema financeiro internacional e o crescimento de organismos de combate à corrupção, começaram a criar um ambiente mais hostil para as atividades da família. O primeiro golpe veio em 1983, quando uma investigação da Receita Federal identificou irregularidades nas operações de importação da empresa principal dos Volkov. Embora Alexander tenha conseguido evitar consequências mais graves, através de seus contatos políticos e uma série de manobras legais, o caso atraiu atenção indesejada da imprensa e de outros órgãos investigativos. Jornalista Regina Campos, que cobriu o caso para o jornal Folha de São Paulo na época, recorda: era frustrante ver como eles sempre conseguiam escapar. Cada vez que pensávamos que finalmente tínhamos evidências suficientes, apareciam novos advogados, novos recursos, novas conexões políticas que faziam tudo desaparecer. Mais preocupante para a família foi o início de investigações internacionais. Em 1985, autoridades suíças começaram a investigar contas bancárias suspeitas que estavam ligadas a várias das empresas offshore dos Volkov. Embora o sigilo bancário suíço tenha inicialmente protegido os detalhes específicos, a mera existência da investigação foi suficiente para alarmar Alexander e Dmitry. Foi nessa época que a família começou a implementar o que os documentos do porão chamam de protocolo de emergência. Este plano, elaborado minuciosamente por Alexander, envolvia a transferência gradual de ativos para jurisdições ainda mais secretas,
a destruição sistemática de documentos comprometedores e a criação de álibis e histórias alternativas para explicar a origem de sua riqueza. Dmitry foi encarregado de coordenar a transferência de fundos, uma operação que durou quase 3 anos e envolveu dezenas de transações complexas através de bancos em pelo menos 15 países diferentes. O objetivo era criar tantas camadas de transações que se tornasse praticamente impossível para investigadores rastrearem o dinheiro até sua origem criminosa. Simultaneamente, Sofia e Eduardo intensificaram suas operações de mineração ilegal, tentando extrair o máximo de valor possível antes que as investigações se intensificassem. Esta fase desesperada resultou em alguns dos crimes ambientais mais graves da família, incluindo o despejo de produtos químicos tóxicos em rios e a devastação de áreas de preservação ambiental. O ano de 1995 marcou o início do que seria a derrocada final da família Volkov. Uma série de fatores convergiu para criar uma tempestade perfeita que finalmente exporia décadas de crimes ocultos. O primeiro golpe veio de uma fonte inesperada, um ex-funcionário descontente chamado Paulo Medeiros, que havia trabalhado para a família por mais de 20 anos como contador sênior. Paulo havia sido demitido em 1994 após questionar certas práticas contábeis e decidiu levar suas preocupações às autoridades. O depoimento de Paulo, que durou várias sessões ao longo de 6 meses, forneceu aos investigadores um roteiro detalhado das operações criminosas da família. Esta descoberta mudaria para sempre nossa compreensão sobre uma das famílias mais respeitadas da elite paulistana do século XX. Escondidos atrás de uma parede falsa no porão, dezenas de documentos amarelados pelo tempo revelavam a verdadeira natureza do império construído por Viktor Volkov e seus descendentes. Os papéis, preservados pelo acaso em condições quase perfeitas, continham correspondências, contratos fraudulentos, listas de subornos e registros detalhados de operações que hoje reconhecemos como um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal da América Latina. O que parecia ser apenas entulho de uma família decadente transformou-se na chave para desvendar crimes que permaneceram ocultos por mais de 80 anos. A história dos Volkov, um império construído sobre crimes. Esta descoberta mudaria para sempre nossa compreensão sobre uma das famílias mais respeitadas da elite paulistana do século XX. Escondidos atrás de uma parede falsa no porão, dezenas de documentos amarelados pelo tempo revelavam a verdadeira natureza do império construído por Viktor Volkov e seus descendentes. Os papéis, preservados pelo acaso em condições quase perfeitas, continham correspondências, contratos fraudulentos, listas de subornos e registros detalhados de operações que hoje reconhecemos como um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal da América Latina. O que parecia ser apenas entulho de uma família decadente transformou-se na chave para desvendar crimes que permaneceram ocultos por mais de 80 anos. Capítulo 1. As origens do Império, 1920-1935. Viktor Volkov chegou ao Brasil em 1920, aos 23 anos, fugindo dos conflitos que devastavam a Europa Oriental após a Primeira Guerra Mundial. Como tantos outros imigrantes da época, trazia pouco mais que as roupas do corpo e uma determinação férrea de prosperar na terra prometida sul-americana. O que o diferenciava dos demais, descobriríamos décadas depois, era sua extraordinária capacidade para manipular documentos e sua rede de contatos no submundo europeu. Os primeiros anos de Viktor em São Paulo foram, aparentemente, exemplares. Trabalhou como contador em pequenos negócios da comunidade russa, demonstrando uma habilidade matemática impressionante e um talento nato para os números. Em 1925,
abriu seu próprio escritório de contabilidade na Rua Direita, no centro da cidade, atendendo principalmente imigrantes que precisavam regularizar sua situação fiscal no país. Helena Petrov, hoje com 97 anos e uma das últimas testemunhas vivas daqueles tempos, recorda Victor como um homem elegante e persuasivo. Ele sempre usava ternos impecáveis e falava com uma educação refinada que impressionava todos. Meu pai confiava nele completamente para cuidar dos negócios da família, relembra Helena, cujo pai foi um dos primeiros clientes de Victor. O que Helena e tantos outros não sabiam era que Victor havia chegado ao Brasil com uma identidade completamente falsa. Documentos encontrados nos arquivos da Polícia Política de São Paulo, descobertos apenas em 2015, revelam que seu verdadeiro nome era Alexei Komarov e que estava foragido da Justiça Europeia por envolvimento em falsificação de moedas e documentos governamentais. A transformação de contador modesto em magnata dos negócios aconteceu com uma velocidade suspeita. Em 1928, Victor fundou a Companhia de Importação Volkov, especializada em trazer produtos europeus para o mercado brasileiro. Em apenas 3 anos, a empresa cresceu exponencialmente, abrindo filiais no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. A explicação oficial para esse crescimento meteórico era sua expertise em navegar pela burocracia alfandegária e suas conexões privilegiadas com fornecedores europeus. A realidade, como os documentos do porão posteriormente revelariam, era bem diferente. Victor havia desenvolvido um sistema sofisticado de subfaturamento de importações, reduzindo artificialmente o valor declarado das mercadorias para diminuir os impostos devidos. O dinheiro economizado com essa fraude fiscal era então investido na expansão dos negócios, criando um ciclo vicioso de crescimento baseado em crimes contra o erário público. Dr. Roberto Mendes, especialista em crimes financeiros da Universidade de São Paulo e responsável pela análise dos documentos encontrados, explica: o esquema dos Volkov era extremamente sofisticado para os padrões da época. Eles não apenas subfaturavam importações, mas também criavam empresas fantasmas para justificar movimentações financeiras suspeitas e mantinham contas secretas em bancos europeus para esconder os lucros ilícitos. Em 1932, Victor casou-se com Isabela Moreira, filha de uma tradicional família paulista ligada ao cultivo de café. O matrimônio não foi apenas uma questão do coração, mas uma estratégia calculada para se inserir definitivamente na elite local. Isabela trouxe ao casamento não apenas um dote considerável, mas também conexões políticas valiosas que permitiriam a Victor expandir seus negócios para setores mais lucrativos e menos regulamentados. O casal estabeleceu-se na imponente mansão da Rua Augusta, que se tornaria o quartel-general das operações familiares pelas próximas 5 décadas. A residência, com seus jardins elaborados e decoração luxuosa, simbolizava a ascensão social dos Volkov e servia como palco para os famosos saraus que reuniam a nata da sociedade paulistana. Os anos 1930 e 1940 marcaram o auge do poder e influência da família Volkov. Victor havia se estabelecido como um dos principais importadores do país. Sua esposa, Isabela, era figura constante nas páginas sociais dos jornais. E seus 3 filhos, Alexander, nascido em 1933, Dmitri, em 1935, e Sofia, em 1938, frequentavam as melhores escolas privadas de São Paulo. Mas foi também neste período que os crimes da família atingiram sua maior sofisticação e amplitude. Os documentos do porão revelam que, a partir de 1936, Victor começou a diversificar suas operações ilícitas, expandindo-se além da simples sonegação fiscal para áreas mais perigosas e lucrativas. Uma das descobertas mais chocantes foi a existência da Operação Mercúrio,
um esquema complexo de lavagem de dinheiro que funcionou entre 1938 e 1955. Através desta operação, dinheiro de origem criminosa, incluindo recursos de contrabando, extorsão e até mesmo colaboração com regimes fascistas europeus, era limpo através das empresas legítimas dos Volkov. O funcionamento era engenhoso. Criminosos europeus, muitos deles fugitivos de guerra, depositavam grandes somas em contas controladas por Victor na Suíça. Esse dinheiro era então usado para financiar importações fictícias para o Brasil. As mercadorias nunca existiam, mas os documentos criavam um rastro aparentemente legal que justificava a entrada de enormes quantias no país. Carlos Mendoza, ex-agente da Receita Federal que investigou casos similares nos anos 1980, comenta: o que impressiona no esquema dos Volkov é sua longevidade e sofisticação. Eles anteciparam técnicas de lavagem de dinheiro que só se tornaram comuns décadas depois, criando camadas múltiplas de transações que dificultavam enormemente o rastreamento dos recursos. Paralelamente à Operação Mercúrio, Victor desenvolveu uma rede de corrupção que se estendia por vários níveis do governo. Funcionários da alfândega, auditores fiscais, juízes e até mesmo políticos influentes recebiam pagamentos regulares para garantir que as atividades da família não fossem investigadas muito de perto. Maria Santos, filha de um inspetor alfandegário da época, guarda memórias perturbadoras daqueles anos. Meu pai sempre chegava em casa muito nervoso após lidar com os Volkov. Ele nunca nos contou detalhes, mas eu sabia que algo estava errado. Uma vez, ouvi ele conversando com minha mãe sobre como estava sendo pressionado para aprovar documentos que sabia serem falsos. A Segunda Guerra Mundial trouxe novas oportunidades e novos riscos para os negócios da família. Com as rotas comerciais tradicionais interrompidas, Victor posicionou-se como intermediário para empresas que precisavam manter operações na América Latina. O que poucos sabiam era que muitas dessas empresas tinham ligações diretas com o regime nazista. Documentos desenterrados recentemente dos arquivos nacionais americanos, liberados apenas em 2018, confirmam que Victor manteve negócios com pelo menos 5 empresas alemãs que foram posteriormente identificadas como colaboradoras do Holocausto. Através dessas parcerias, ouro e outros bens de valor roubados de vítimas do regime nazista foram transferidos para contas bancárias controladas pelos Volkov no Brasil. Dr. Sarah Cohen, historiadora especializada no Holocausto da Universidade Hebraica de Jerusalém, que participou da investigação sobre esses documentos, afirma: o caso dos Volkov ilustra como a ganância superou qualquer consideração moral. Eles não apenas lucraram com o sofrimento de milhões de pessoas, mas também forneceram uma rota de escape para criminosos de guerra que precisavam esconder seus bens roubados. Durante os anos 1950, com Victor já estabelecido como um dos homens mais ricos de São Paulo, a família expandiu ainda mais suas operações. Alexander, o filho mais velho, graduou-se em Direito e começou a modernizar os esquemas familiares, incorporando técnicas legais mais sofisticadas para mascarar as atividades ilícitas. Foi Alexander quem criou a Fundação Volkov para o Desenvolvimento Social, em 1954, uma organização aparentemente filantrópica que, na realidade, servia como mais uma ferramenta de lavagem de dinheiro. A fundação recebia doações de empresas fantasmas controladas pela família e as redistribuía para projetos sociais que existiam apenas no papel, permitindo deduzir enormes quantias dos impostos devidos. Com a morte de Victor em 1962, vítima de um ataque cardíaco aos 65 anos, o controle do império familiar passou oficialmente para seus filhos. Alexander, agora com 29 anos, assumiu a liderança das operações, enquanto Dmitry, formado em economia,
cuidava dos aspectos financeiros mais complexos. Sofia, a única filha, casou-se com Eduardo Nascimento, scion de uma família tradicional mineira, expandindo ainda mais as conexões políticas dos Volkov. A segunda geração trouxe uma nova mentalidade aos negócios familiares. Enquanto Victor havia sido cauteloso e preferido operar principalmente no âmbito nacional, seus filhos tinham ambições internacionais. Os anos 1960 e 1970 viram uma expansão dramática das operações dos Volkov para outros países da América Latina, Europa e até mesmo África. Alexander era particularmente hábil em explorar as mudanças políticas da época para benefício próprio. Durante o período militar no Brasil, conseguiu contratos governamentais lucrativos para obras de infraestrutura, muitos dos quais eram superfaturados sistematicamente. Parte do dinheiro desviado era canalizada de volta para autoridades militares, garantindo que novos contratos continuassem chegando. General João Batista Silva, nome fictício, hoje com 91 anos e disposto a falar apenas sob condição de anonimato, admite ter recebido pagamentos dos Volkov durante os anos 1970. Era uma época diferente, onde essas práticas eram mais toleradas. Alexander era muito convincente e sempre apresentava as coisas como se fossem investimentos no desenvolvimento do país. Só décadas depois, percebemos que estávamos sendo manipulados. Dmitry, por sua vez, especializou-se em operações financeiras internacionais cada vez mais complexas. Criou uma rede de empresas offshore nas Bahamas, Panamá e Liechtenstein, que permitia mover dinheiro ao redor do mundo praticamente sem deixar rastros. Essas empresas eram usadas não apenas para esconder os lucros da família, mas também para oferecer serviços de lavagem de dinheiro para outros criminosos. Um dos esquemas mais elaborados dessa época foi a Operação Café, que funcionou entre 1968 e 1979. Aproveitando-se da posição do Brasil como o maior exportador mundial de café, os Volkov criaram um sistema de manipulação de preços e volumes que lhes permitia desviar milhões de dólares em impostos de exportação. O funcionamento era engenhoso, através de empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Os Volkov vendiam café para si mesmos por preços artificialmente baixos. No papel, o Brasil exportava café barato, pagando poucos impostos. Na realidade, o café era revendido no mercado internacional pelo preço real e a diferença ficava em contas secretas controladas pela família. Dr. Antônio Ribeiro, economista e ex-funcionário do Banco Central, que investigou esquemas similares nos anos 1980, explica: a Operação Café foi devastadora para a economia brasileira. Não apenas desviou recursos que deveriam ter financiado programas sociais, mas também distorceu artificialmente os preços no mercado internacional, prejudicando outros produtores legítimos. Durante os anos 1970, a família também diversificou seus investimentos, adquirindo propriedades imobiliárias em várias cidades brasileiras e no exterior. Muitas dessas aquisições eram feitas através das empresas offshore, tornando praticamente impossível rastrear a verdadeira propriedade dos bens. Sofia e seu marido Eduardo estabeleceram-se em Minas Gerais, onde criaram um império de mineração que, segundo os documentos encontrados, estava profundamente envolvido em contrabando de pedras preciosas. Esmeraldas, diamantes e ouro eram extraídos ilegalmente e exportados sem o pagamento dos royalties devidos ao governo brasileiro. O início dos anos 1980 trouxe os primeiros sinais sérios de que o Império Volkov poderia não ser tão sólido quanto parecia. A redemocratização do Brasil, combinada com reformas no sistema financeiro internacional e o crescimento de organismos de combate à corrupção, começaram a criar um ambiente mais hostil para as atividades da família.
O primeiro golpe veio em 1983, quando uma investigação da Receita Federal identificou irregularidades nas operações de importação da empresa principal dos Volkov. Embora Alexander tenha conseguido evitar consequências mais graves, através de seus contatos políticos e uma série de manobras legais, o caso atraiu atenção indesejada da imprensa e de outros órgãos investigativos. Jornalista Regina Campos, que cobriu o caso para o jornal Folha de São Paulo na época, recorda: era frustrante ver como eles sempre conseguiam escapar. Cada vez que pensávamos que finalmente tínhamos evidências suficientes, apareciam novos advogados, novos recursos, novas conexões políticas que faziam tudo desaparecer. Mais preocupante para a família foi o início de investigações internacionais. Em 1985, autoridades suíças começaram a investigar contas bancárias suspeitas que estavam ligadas a várias das empresas offshore dos Volkov. Embora o sigilo bancário suíço tenha inicialmente protegido os detalhes específicos, a mera existência da investigação foi suficiente para alarmar Alexander e Dmitry. Foi nessa época que a família começou a implementar o que os documentos do porão chamam de protocolo de emergência. Este plano, elaborado minuciosamente por Alexander, envolvia a transferência gradual de ativos para jurisdições ainda mais secretas, a destruição sistemática de documentos comprometedores e a criação de álibis e histórias alternativas para explicar a origem de sua riqueza. Dmitry foi encarregado de coordenar a transferência de fundos, uma operação que durou quase 3 anos e envolveu dezenas de transações complexas através de bancos em pelo menos 15 países diferentes. O objetivo era criar tantas camadas de transações que se tornasse praticamente impossível para investigadores rastrearem o dinheiro até sua origem criminosa. Simultaneamente, Sofia e Eduardo intensificaram suas operações de mineração ilegal, tentando extrair o máximo de valor possível antes que as investigações se intensificassem. Esta fase desesperada resultou em alguns dos crimes ambientais mais graves da família, incluindo o despejo de produtos químicos tóxicos em rios e a devastação de áreas de preservação ambiental. O ano de 1995 marcou o início do que seria a derrocada final da família Volkov. Uma série de fatores convergiu para criar uma tempestade perfeita que finalmente exporia décadas de crimes ocultos. O primeiro golpe veio de uma fonte inesperada, um ex-funcionário descontente chamado Paulo Medeiros, que havia trabalhado para a família por mais de 20 anos como contador sênior. Paulo havia sido demitido em 1994 após questionar certas práticas contábeis e decidiu levar suas preocupações às autoridades. O depoimento de Paulo, que durou várias sessões ao longo de 6 meses, forneceu aos investigadores um roteiro detalhado das operações criminosas da família.